Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje: a mente dentro da caixinha. Ué, o que é isso? A mente dentro da caixinha. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Sou doutor em Psicologia Social, mestre em Psicossomática pela PUC, então sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Então, o que significa essa expressão, a mente dentro da caixinha, né? Significa a nossa mente presa dentro de um sistema fechado de pensamento, como se fosse uma caixinha fechada, e ela não consegue sair desse espaço fechado. A mente presa na caixinha não consegue expandir o pensamento além deste sistema limitado e fechado. Então é a nossa mente presa dentro de um sistema limitado e fechado de pensamento. Agora, e se nós descobríssemos que o sistema, na atualidade, construiu uma caixinha fechada de pensamentos e quer colocar todas as mentes humanas nessa caixinha? Então, o sistema social, o sistema que comanda a nossa sociedade na atualidade, no mundo inteiro, quer tanto colocar as mentes nessas caixinhas, quanto não permitir que elas saiam da caixinha. Eu vou descrever os passos nessa direção que foram feitos para colocar as mentes humanas dentro dessa caixinha limitada e fechada. Vou também explicar o que o sistema quis fazer e por que não conseguirá colocar todas as mentes humanas dentro da caixinha. Então, quais foram os passos que eles fizeram? O que eles fizeram para deixar o ser humano com a mente bastante limitada, fechada, dentro de uma caixinha, e por que não estão conseguindo esse intento? Se esforçaram muito para tanto, mas não estão conseguindo. Quando eu falo em sistema, eu estou me referindo à organização social, ou ainda como a sociedade foi organizada para obedecer um grupo de poderosos e acreditar em tudo o que eles falam e comandam. Então, nossa sociedade atual obedece um grupo de poderosos no mundo inteiro. Isso não é um fenômeno apenas do Brasil, mas no mundo inteiro, e se torna obediente, submissa a eles. Mas algo não está dando certo. Eu vou mostrar também para vocês. A forma mais fácil de dominar a sociedade é limitar e fechar o pensamento e a reflexão das pessoas, para que elas não questionem os comandos que são dados. Então obedecem. Não é assim, pronto. Não pensa muito. Então são dados determinados comandos e as pessoas não questionam, não refletem e acabam obedecendo esses comandos como se fossem verdades. Vou demonstrar aqui os passos que foram dados para tentar colocar as mentes humanas dentro dessa caixinha e por que não está dando certo e não dará certo com certeza. Primeiro passo que foi dado para tentar encaixar o ser humano dentro daquele sistema fechado de ideias. O primeiro passo nessa direção foi retirar o ensino de filosofia da maior parte dos cursos universitários. Então, até uma determinada época, a pessoa aprendia filosofia. E filosofia estimulava questionar, estimulava refletir, estimulava pensar de modo diferente. Então, tudo isso, até uma determinada época, acontecia. Então a pessoa aprendia filosofia e tinha uma mente mais reflexiva, mais questionadora, uma mente
que pensava de vários modos e conseguia chegar a outras formas de pensar. Antes dos anos 1960, 1970, no máximo 1980, era muito comum as pessoas aprenderem filosofia nos cursos universitários. Então, por exemplo, a pessoa ia fazer um curso das áreas de humanas. Então, por exemplo, psicologia. Ela primeiro aprendia filosofia e quanto determinados filósofos já adentraram na psicologia. Então, por exemplo, Aristóteles, ele tinha uma psicologia chamada psicologia racional. Então, ele já estudava psicologia. E vários autores da filosofia. A psicologia se tornou científica, vamos dizer, melhor termo, experimental. Então, a psicologia experimental. E ela, de certa forma, foi rompendo com esses estudos da filosofia. E hoje você faz, às vezes, um curso inteiro de psicologia sem aprender filosofia. Faz um curso inteiro de medicina sem aprender filosofia. Quer dizer, aprende aí alguns rudimentos, alguma coisinha ou outra, mas nada muito suficiente para a pessoa ter um pensamento mais questionador, mais reflexivo. As aulas de filosofia permitiam os alunos expandirem seus pensamentos e fazerem muitas reflexões novas, muitos questionamentos novos. Então, tornava a mente humana reflexiva, questionadora, e aí as pessoas questionavam. Então, determinados procedimentos, determinadas práticas que o sistema impõe para as pessoas. Então, as pessoas começavam a questionar, refletir e não aceitavam tão docilmente ou tão passivamente esses ditames que eram feitos. As aulas de filosofia expandiam muito a inteligência das pessoas, mas criavam um problema para o sistema de dominação. Então, qual o problema que criavam? Estas pessoas questionavam as diretrizes que o sistema estipulava. Então, refletia, questionava e percebia que alguma coisa não estava certa. Porque a capacidade de pensamento e reflexão fazia com que essas pessoas percebessem o que essas diretrizes do sistema significavam. Então, por que estavam dando esses comandos? Por que estavam tomando as determinadas medidas? E desta forma, elas questionavam e se opunham a algumas medidas. Não, isso eu não aceito. Então vamos nos opor a essas medidas. Não vamos aceitar passivamente tudo isso que está sendo feito. Então as pessoas tinham um questionamento, um pensamento que permitia que essas pessoas refletissem, questionassem e até se opusessem a determinados procedimentos. Isso a filosofia estimulava muito, mas nós vamos ver que na época atual temos um caminho também para a solução desse problema. Portanto, a filosofia estava desenvolvendo uma inteligência de questionamento. Então as pessoas estavam questionando mais, que fazia com que as pessoas não fossem tão dóceis e passivas, principalmente, diante do sistema, e questionassem várias medidas implementadas ou implantadas. Então, havia um questionamento grande, porque a filosofia fazia as pessoas questionarem. Se você faz uma formação mais técnica, sem filosofia, sem tanto pensamento, as pessoas não questionam mais tanto. E isso que o sistema queria. Portanto, a primeira forma de colocar a mente humana dentro da caixinha, nos termos recentes, foi retirar a filosofia dos cursos universitários nos anos 1960, 1970 e 1980. E vamos lembrar de um dado histórico também muito importante. Vamos lembrar que Napoleão, quando quis dominar mais a população,
a sociedade francesa, no caso, retirou filosofia e história das universidades. Por quê? Porque com história você conhece os fatos que aconteceram e percebe o que está acontecendo no momento. E com filosofia as pessoas tinham mais questionamento. Então retirou filosofia e história. Para quê? Para que as pessoas não questionassem mais. Interessante tomarem essa medida agora. A justificativa não, é porque nós queremos passar mais um conhecimento técnico, tecnológico. Para produzir o quê? Pessoas que não pensam? Pessoas que apenas aplicam uma técnica? Então, com isso, retiraram uma grande possibilidade de questionamento, de pensamento das pessoas. E o plano era esse. Bom, então vamos deixar as pessoas limitadas ao pensamento técnico. O pensamento tecnológico, tecnocrático, né, como Lacan falava. Então vamos deixar as pessoas sem grande capacidade de reflexão. Aí a manipulação dessas pessoas é mais fácil. Foi o que eles planejaram, mas é o que não está dando certo. Atualmente, os alunos recebem um ensinamento técnico apenas, para que não façam reflexões mais profundas. Então, vamos dar os ensinamentos técnicos, por exemplo, de psicologia, psicologia clínica, outras áreas da psicologia. Vamos dar os pensamentos técnicos da medicina e de outras áreas, de outras tantas áreas. Então, vamos formar técnicos, para que essas pessoas não tenham muitas reflexões. Segundo passo que fizeram, que o sistema fez, ao substituírem os livros impressos pelas publicações eletrônicas, retiraram grande parte dos livros que produziam questionamentos mais profundos e todo um pensamento fora da caixinha. Então começaram a retirar essas obras, esses textos, esses livros, para deixar apenas os textos dentro da caixinha. Então, com isso, eles pensaram, bom, então aí as pessoas vão ficar mais dentro da caixinha, não vão questionar nada fora da caixinha. Terceiro passo, e esse é mais recente. Com a internet e a inteligência artificial, retiraram mais textos ainda e fizeram correções, entre aspas. Então vamos corrigir, vamos mudar o que estava errado nesses textos, né? Para que os textos ficassem ainda mais dentro da caixinha. Então uma correção, entre aspas. Então tudo que permitia um pensamento diferente, não, isso não está correto. Isso é teoria da conspiração. Isso é um pensamento absurdo, isso é um pensamento errado. Então colocaram como errados todos os pensamentos que questionavam principalmente os poderes e os poderosos. E quiseram fazer isso da forma mais eficiente possível. Também instruíram pensadores e acadêmicos a criticar todos os textos fora da caixinha. Ah, esse texto é fora da caixinha? Então vamos criticar duramente até os filósofos antigos. Então, muitos acadêmicos, claro que existem acadêmicos e filósofos que não aceitaram fazer esse papel, né? Os que aceitaram fazer esse papel, eles fizeram o seguinte, então vamos criticar tudo que está fora da caixinha, para fazer uma lavagem cerebral mais perfeita, mais correta, deixar todo mundo com pensamento limitado dentro da caixinha. E criticar todos esses textos que promoviam reflexão e questionamento. Então não vamos refletir, não vamos questionar, é isso e ponto. Não pensa muito, é isso e ponto. Olha, a técnica é essa. Não questiona muito. Não questiona muito os aspectos éticos. Não. Vai usando, vai fazendo. Não questiona muito, não. E aí muitos alunos começaram realmente a aderir e não ter capacidade
crítica desenvolvida, porque é uma capacidade que todos nós temos dentro de nós, mas não ter o desenvolvimento dessa capacidade. De forma tal que pessoas que defendem outra forma de pensamento, que vai além da caixinha, parecessem ridículas. Não, mas olha que ideia absurda, olha que ideia ridícula. Você não aprendeu pelos pensamentos da caixinha que é assim, que não pode pensar diferente? Você não aprendeu? Então, essa pessoa é ridícula, absurda, fala muita bobagem, é uma pessoa que está aí falando coisas sem sentido, porque não está falando de acordo com a caixinha. E essas pessoas foram direcionadas a agir dessa forma. Então, pensadores, acadêmicos, etc. Então, essas pessoas que pensam fora da caixinha, pensam fora do óbvio dentro da caixinha. Então, não é óbvio. Não é óbvio que é isso, mais isso, mais isso. Embora você perceba que a coisa não está muito bem explicada, mas não, é óbvio. É isso, mais isso, mais isso. Agora, por que não deram certo esses passos? Não parecia um plano muito bom? Nossa, nós vamos fazer aqui uma lavagem cerebral, as pessoas vão pensar dentro da caixinha e nós vamos criticar tudo que está fora da caixinha, vamos deixar como algo ridículo, que as pessoas vão ter vergonha de falar. Então, as pessoas vão ter até vergonha de questionar, as pessoas vão ter vergonha de refletir, as pessoas vão ter vergonha de pensar diferente do que todo mundo pensa. E isso a partir de professores, acadêmicos, pensadores, que implementaram esses passos que eu falei. E aí os próprios alunos muitas vezes reproduziam isso. Não, que ridículo você pensar dessa forma, que ridículo você pensar de outra forma, que ridículo que você é. E aí se formou um sistema fechado, que eles pretenderam fechar mais uma vez e fechar mais uma vez recentemente, com a própria internet, com a inteligência artificial. Só que, por que não está dando certo e não dará certo? Primeiro, porque a capacidade de reflexão e questionamento é inerente ao ser humano. Então, mesmo que ele não seja estimulado pela filosofia, mesmo que não seja estimulado no ambiente universitário a refletir, a questionar, isso é inerente ao ser humano. Então as pessoas estão apresentando isso espontaneamente e fazendo estudos fora da caixinha por conta própria. Olha aí que interessante. Então, por conta própria, estão fazendo estudos fora da caixinha. E isso está permitindo essas pessoas a fazerem reflexão e questionamento que vão além desse pensamento da caixinha. Todos nós temos dentro de nós essas capacidades, tanto de questionamento quanto de reflexão. E estamos usando na atualidade como nunca estas capacidades, porque nós estamos percebendo que tem muitas incoerências. Então, por um termo que a ciência até utiliza na atualidade, por dissonância cognitiva, ou seja, você começa a perceber que a coisa não bate. Você começa a perceber, puxa, está falando uma coisa, mas fazendo outra, está esquisito isso que está sendo apresentado para mim. Segundo, justamente pelas incoerências de tudo que é apresentado ou feito pelo sistema. Então é muito incoerente, fala bonitinho, mas faz coisas horrorosas. Fala coisas lindas, mas age de forma horrorosa. Você sai na rua, vê fome, vê miséria, e eles dizendo que estão ajudando as pessoas. Aí você não vê essa ajuda chegando nas pessoas de forma alguma. Então, por que uma fala tão bonita, que vai ajudar toda a humanidade, as pessoas e tudo mais, e você não vê essa ajuda na prática? Então, aí você começa a perceber, puxa, tem uma fala, mas a ação é diferente. Tem alguma coisa errada aqui no meio. Isso é dissonância cognitiva.
Isso é percepção das incoerências. Percebemos que a fala é bonita, mas as ações são péssimas. E não acreditamos mais tanto na grande mídia, que antes nos manipulava de uma forma muito mais intensa. Então, antes a grande mídia falava e todo mundo acreditava, né? Era referência até nas conversas. Hoje não é mais. Que antes não influenciava tanto, né? Muito. A grande mídia nos influenciava muito no passado. Terceiro, porque a humanidade está vivendo agora um grande despertar. As pessoas estão despertando a consciência. Elas não são mais tanto enganáveis. Nós não somos mais tanto enganáveis. Então, tentam nos enganar de todas as formas, mas nós não somos mais enganáveis. Olha aí. Neste grande despertar, superaremos a antiga organização social, baseada em muito na corrupção. Então, a organização social antiga era baseada na corrupção, aquela coisa toda, toma lá da cá, vamos dar rasteira nesse, rasteira naquele, vamos fingir, vamos mentir, vamos trapacear o tempo inteiro. Então, essa era a antiga organização social e caminharemos a passos largos para uma nova sociedade, uma nova organização social, uma nova forma de vivermos em sociedade. A transição planetária, pelos meus estudos, já começou. Na minha visão, respeito todas as demais visões. Tem algumas pessoas que acham que isso vai acontecer lá na frente, vai demorar, o mundo ainda vai sofrer muito. Nos meus estudos já começou e está ocorrendo de forma acelerada. Nos meus estudos, respeitando todos os demais estudos. Assim sairemos da caixinha e viveremos muito além dela, na incrível, na maravilhosa, na tão esperada transição planetária. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.